Olá, seja bem-vindo ao curso de Cálculo 1 Fácil do professor Luiz Maggi, Limites. Hoje veremos a aula número 6, Limites Trigonométricos. Limites trigonométricos e alguns exemplos. Nós vamos estudar nesta aula dois casos de limites trigonométricos chamados de limites trigonométricos fundamentais. Seria o limite da função seno x dividido por x, quando x tende a zero, e o seu correspondente para a função cosseno, o limite de 1 menos cosseno x sobre x, quando x tende a zero. Lembre-se que a nossa ideia nesse curso é de uma noção intuitiva de limites. Isto será usado também para definir os limites trigonométricos fundamentais. No caso, o limite de seno x sobre x. Considere um círculo trigonométrico. O eixo horizontal do círculo trigonométrico é o eixo dos cossenos, o eixo vertical é o eixo dos senos. Considere também um ângulo qualquer de comprimento x e o arco de circunferência associado a ele. A medida desse arco é x. Se nós associarmos a esse arco o seno de x, nós teremos um segmento de reta vertical. A medida deste segmento de reta vertical é o seno de x. O limite que nós vamos calcular é o limite de seno x sobre x, ou seja, a razão entre o comprimento do segmento de reta dividido pelo comprimento do arco. Perceba que, como está o desenho, o comprimento do arco x é maior que o segmento de reta. Porém, x tende a zero e conforme o valor de x diminui, essa diferença também diminui. No nosso caso, seno x é esta medida, x é esta. O que nós vamos fazer é diminuir esse tamanho e verificar o que acontece com esta razão. Do jeito que está, x é maior que seno x e a razão não dá 1. Vamos diminuir o tamanho do arco x, fazendo esse arco menor. Perceba que o valor de x associado a seno de x, o seno de x é esta medida, esse segmento de reta, e o x é essa. Perceba que a diferença entre eles diminuiu. Se você diminuir ainda mais o tamanho do arco, a diferença entre eles também diminui. Ou seja, no valor limite, quando x tende a zero, essa diferença é imperceptível e o valor do limite é 1. Essa noção intuitiva, ela permite que você visualize o que acontece. Vamos tentar fazer o mesmo com o limite trigonométrico fundamental do cosseno. Considere a função cosseno. Mesma coisa, um arco de medida x e o seu cosseno, que vai ser este segmento de reta, o cosseno x. Bem, quando x tende a zero, o cosseno se aproxima de 1. E a diferença 1 menos cosseno x é zero. Ou seja, o valor limite dessa expressão quando x tende a zero também é zero. Isso pode ser provado algebricamente. Basta multiplicar o numerador e denominador por 1 mais cosseno x. Porém, isso não é a finalidade deste curso. Basta lembrar que seno x sobre x, o valor limite disto quando x tende a zero é 1, e 1 menos cosseno x sobre x, o valor limite disto quando x tende a zero é zero. Para facilitar os cálculos, vamos fazer uma pequena mudança de variável. Você vai perceber que isso será muito útil na resolução de alguns exercícios, pelo menos para o entendimento do que acontece nesses exercícios. Limite de seno t sobre t, quando t tende a zero, é 1. Limite de 1 menos cosseno t sobre t, quando t tende a zero, é 0. Isso vai facilitar a resolução de alguns exercícios ou o entendimento do que acontece em alguns exercícios. Vamos resolver agora uma série de exemplos. Vamos começar pelos exemplos mais simples.
Primeiro exemplo, o limite quando x tende a zero de seno de 3x sobre seno de 5x. O procedimento usado aqui vai ser dividir numerador e denominador pelo mínimo múltiplo comum de 3 e 5, ou 3 vezes 5. Ou seja, eu vou dividir essa expressão por 15x. Observe que eu vou ter a expressão seno de 3x sobre 15x dividido pelo seno de 5x sobre 15x. Por que eu escolhi o 15? Porque o 15 pode ser escrito na forma 3 vezes 5 ou 5 vezes 3. Eu vou escolher um modo mais conveniente. No caso, eu vou reescrever essa expressão como sendo o seno de 3x sobre 5 vezes 3x para o numerador e o seno de 5x dividido por 3 vezes 5x para o denominador. E vou separar essas frações. Como? Reescrevendo 1/5, que é aquele 5 vezes 3x, 1/5 vezes o seno de 3x sobre 3x, 1/3, que é aquele 3 vezes 5x, vezes o seno de 5x sobre 5x. Perceba que aqui já aparece o limite trigonométrico fundamental. Como ficaria essa expressão agora? Lembre-se, isso é um limite. Eu posso separar isso em vários limites diferentes. O limite de 1/5 quando x tende a zero, que é o limite de uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Limite do seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero, que é um limite trigonométrico fundamental. Limite de 1/3 quando x tende a zero, que é uma constante. E outro limite trigonométrico fundamental. Por que eu falei de mudança de variáveis? Eu vou fazer a seguinte mudança. Aqui, com a prática, você já pode colocar diretamente os valores. Porém, eu vou fazer mais um passo aqui, fazer uma mudança de variável. Eu vou fazer 3x igual a t no primeiro limite. Se 3x for igual a t, quando x tende a zero, 3 vezes x também tende a zero e t tende a zero. Então eu passo a ter um limite trigonométrico no numerador. Se eu fizer 5x igual a t, quando x tende a zero, 5 vezes x também tende a zero e t também tende a zero. Então eu passo a ter o mesmo limite trigonométrico fundamental no denominador. Resolvendo isso, o limite de seno t sobre t é 1, eu vou ter 1/5 vezes 1 dividido por 1/3 vezes 1, 1/5 dividido por 1/3, conserva o de cima e multiplica pelo de baixo invertido, eu vou obter 3/5. Então esse é o primeiro exemplo. Nós vamos tirar desses exemplos uma regrinha. Em breve eu vou destacar esta regrinha para que nós possamos resolver exemplos desse tipo de maneira bem rápida. Observe mais esse exemplo. O que nós iremos fazer? Nós vamos usar a mesma regra que nós vimos anteriormente. 2 vezes 7, 14. Eu vou dividir em cima e embaixo por 14x. Porém, eu já sei a sequência dos cálculos. Se nós aplicarmos essa sequência, eu vou obter 2/7. Mais um exemplo. Limite quando x tende a zero de seno x sobre seno de 4x. Vou dividir numerador e denominador por 1 vezes 4, 4x. Seno de x sobre 4x, seno de 4x sobre 4x. E vou resolver da mesma forma que o exemplo número 1. E vou obter, 1/4. Número 3, divide por 5x e vou obter 5. Qualquer que seja o limite seno de a vezes x sobre b vezes x, eu vou dividir por a vezes bx, realizar os procedimentos do exemplo número 1 e obter a sobre b. Isso é uma regrinha que pode ser usada sempre. Neste caso, nós temos aí uma regra, tá? Para este caso de limite. Não é sempre que nós teremos uma regrinha. Considere este exemplo número 6, seno de 5x sobre 7x. Bem, se fosse 5x sobre 5x, eu faria 5x igual a t, seno de t sobre t é 1. Como que eu faço agora? Bem, eu vou multiplicar numerador e denominador por 5.
Perceba que eu vou reescrever a sentença como sendo 5 vezes o seno de 5x dividido por 5 vezes 7x. Por que isso? Porque o produto, a ordem dos fatores, não altera o produto. Eu posso escrever tanto 5 vezes 7 ou 7 vezes 5. Eu posso reescrever esse limite assim. Observe que eu tenho agora seno de 5x sobre 5x. Vamos separar isso para deixar mais claro. 5 vezes seno de 5x, 7 vezes 5x é equivalente a 5 sétimos vezes o seno de 5x sobre 5x. Como é um limite de um produto, eu posso separar em dois limites. O limite de 5 sétimos, que é uma constante, e o limite de seno de 5x sobre 5x, que é o nosso limite trigonométrico fundamental. Fazendo uma pequena substituição de variáveis, 5x igual a t. Se x tende a zero, 5x também tende a zero. E t, que é igual a 5x, tende a zero. Eu passo a ter o nosso limite trigonométrico fundamental. Como o limite de uma constante é a própria constante, 5 sobre 7 vezes 1, 5 sétimos. Se você fizer isso em todos os limites desse tipo, você vai ter uma regrinha. Observe. Este limite. Resultado deste limite, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou obter 2 sétimos. Número 8. Resultado desse limite, se eu multiplicar, aqui nem precisa, né? Só separar aquele 4, seno de x sobre x é 1, eu vou obter 1/4. Número 9. Multiplica em cima e embaixo por 5, eu vou obter 5 sobre 1. Número 10. A nossa regrinha. Seno de ax sobre bx é igual a a sobre b. Então, são alguns exemplos que podem ser feitos diretamente. Nós vamos ver mais alguns exemplos em que nós não temos regrinha, mas podemos trabalhar com os limites trigonométricos fundamentais. Observe o número 11. 1 menos cosseno x sobre seno x. Lembre-se, os limites trigonométricos fundamentais são seno x sobre x ou seno t sobre t, 1 menos cosseno x sobre x ou 1 menos cosseno t sobre t, quando x ou t tendem a zero. Nesse caso falta o x, mas não tem problema, é uma fração. Então você divide numerador e denominador por x e aplica o limite. Limite de 1 menos cosseno x sobre x dividido pelo limite de seno x sobre x, que vai ser igual a 0 dividido por 1. Nós temos aí os nossos limites trigonométricos fundamentais. Nem foi necessário mudança de variável, esse limite é 0. Um outro exemplo, número 12. 1 menos cosseno de 4x sobre o seno de x. Opa, mudou alguma coisa. Apareceu o número 4 ali. Ali, provavelmente, nós vamos fazer uma pequena mudança de variável. Mas não tem problema. Eu divido tudo por 4x. 1 menos cosseno de 4x sobre 4x, seno x sobre 4x. E vou separar aquele 4 que está ali atrapalhando. Lembra que o limite de seno x sobre x é 1, não sobre 4x. Mas eu posso reescrever isto assim, né? Como isso é um limite, o limite de uma fração é o limite do numerador dividido pelo limite do denominador, e o limite de um produto é o limite do primeiro vezes o limite do segundo, eu tenho, na verdade, 3 limites. Se eu fizer uma pequena mudança de variável em cima, 4x igual a t, se x tende a 0, 4x tende a 0 e t também tende a 0, eu vou ter essa expressão, tá? 1 menos cosseno t sobre t quando t tende a 0 é 0. Limite de 1/4 é o limite de uma constante, é a própria constante. E seno t sobre t, quando t tende a 0, esse limite é 1. E eu vou obter essa expressão, 0 dividido por 1/4, que é igual a 0. Mais um exemplo. 1 menos cosseno x sobre x ao quadrado. Lembre-se, o nosso limite trigonométrico fundamental é 1 menos cosseno x sobre x, não sobre x quadrado. Mas não tem problema, é só separar. X quadrado é x vezes x. Separe um pouco mais, tire aquele x dali.
1 sobre x vezes 1 menos cosseno x sobre x. Lembre-se que o limite de um produto é o limite do primeiro vezes o limite do segundo. Eu posso escrever isso como sendo o limite de 1 menos cosseno x sobre x, quando x tende a zero, e o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero. Nós vimos já casos em que 1 sobre x, quando x tende a zero, esse limite é infinito. Só que o limite de 1 menos cosseno x sobre x, quando x tende a zero, é zero. E eu caio na expressão zero vezes infinito. Independente se é mais ou menos infinito, se é um número muito à direita ou um número muito à esquerda no eixo x, independente de qual seja esse número, vezes zero é zero, certo? Mais um exemplo. Exemplo número 14. 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Nesses casos, nós vamos precisar recordar algumas relações trigonométricas fundamentais, que sempre aparecem nessas funções trigonométricas. A principal delas é a relação de Pitágoras. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se você separar, isolar seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Ou seja, esse limite não é o limite de cosseno, é o limite de seno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado. Agora ficou fácil, vamos separar esses limites. Seno ao quadrado é seno x vezes seno x. X ao quadrado é x vezes x, que pode ser reescrito assim: seno x sobre x vezes seno x sobre x. Aplica o limite da função, eu vou ter o limite de seno x sobre x quando x tende a zero, vezes o limite de seno x sobre x quando x tende a zero, que é o limite trigonométrico fundamental. 1 vezes 1 igual a 1. Mais um exemplo. Agora um limite que envolve tangente. Limite da tangente de x sobre 2x quando x tende a zero. Lembre-se, os nossos limites trigonométricos fundamentais envolvem seno e cosseno, não envolvem tangente. Porém, nós sabemos que a tangente de x é o seno x sobre cosseno x. Reescrevendo esse limite, aproveitando esta relação, nós temos que o nosso limite é o limite quando x tende a zero de seno x sobre cosseno x dividido por 2x. Como isso é uma divisão de fração, você conserva o de cima e multiplica pelo de baixo invertido, ou seja, eu posso reescrever esse limite desta forma. Lembre, nós temos um produto. Produtos são sempre interessantes porque você pode reorganizar os fatores mudando a sua ordem sem alterar o produto. Neste caso, eu vou reescrever esse limite desta forma. 1 vezes seno vezes 1, que é o numerador, 2 vezes x vezes cosseno, que é o denominador. E aparece ali o nosso limite trigonométrico fundamental. Aplicando o limite, eu obtenho 3 limites. O limite de uma constante, meio, o nosso limite de seno x sobre x quando x tende a zero, nós sabemos que é 1, e o limite de 1 sobre cosseno x. Como x tende a zero e o cosseno de zero é 1, nós temos 1 sobre 1, ou seja, esse resultado, meio vezes 1 vezes 1 sobre 1, que é igual a meio. Mais um exemplo, envolvendo tangente ao quadrado. O limite quando x tende a zero é 5 vezes tangente ao quadrado de x sobre x. Novamente, lembrando que a tangente é seno sobre cosseno, eu vou ter o limite de seno de x sobre cosseno x ao quadrado dividido por x. Aqui nós vamos encurtar um pouco e fazer duas coisas simultaneamente. Divisão de frações, conserva o numerador e multiplica pelo inverso, 1 sobre x, e separar o seno sobre cosseno ao quadrado em seno sobre cosseno vezes seno sobre cosseno. Fazendo essas operações todas, nós obtemos 5 vezes seno x sobre cosseno x vezes seno x sobre cosseno x, que é o seno x sobre cosseno x ao quadrado, vezes 1 sobre x. Por causa da fração, conserva o de cima e inverte o de baixo. Novamente, a questão do produto. Eu vou reorganizar esse produto de modo a aparecer aqui o meu limite trigonométrico fundamental. Reorganizando, eu tenho 5 vezes seno sobre x, seno sobre cosseno e 1 sobre cosseno.
Perceba que eu só troquei de lugar. Como é um limite, aplica o limite da função, eu vou obter 4 limites. Uma constante, 5. Um limite trigonométrico fundamental, 1. E 2 limites que envolvem seno e cosseno. Lembre-se, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Basta substituir e eu vou obter a expressão. Como 0 dividido por 1 é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0, esse limite também é 0. Bons estudos, espero que tenha gostado desta aula. Nos ajude compartilhando este vídeo, dando seu joinha, deixando seu gostei. Nos ajude a melhorar. Muito obrigado.